A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 9, que tem como título o Ministério de Pastor. Amém? Estamos dando prosseguimento a essa lição deste trimestre, a qual nós estudamos já os dons espirituais e estamos estudando agora os dons ministeriais. Amém? Percebam, meus amados irmãos, que no sumário da lição 1 à lição 13, se os irmãos perceberem, a lição 3, 4 e 5 foram sobre dons espirituais, a lição 6, 7, 8, 9 e a lição 10, que é a próxima lição, vai ser sobre o ministério, ou seja, sobre o dom ministerial de apóstolo, profeta, evangelista, hoje de pastor, próximo domingo de mestre ou doutor. Se os irmãos perceberem a lição de número 11, que tem o título presbítero, o bispo ou ancião, e a lição 12, que é o diaconato, essas duas lições vão falar de ofício, porque a lição anterior deu muita confusão. Por quê? Porque eu assisti algumas videoaulas de alguns irmãos, alguns EBDs online, e percebi isso, que houve uma confusão tremenda entre o dom ministerial de profeta e o dom de profecia, o dom espiritual. Meu irmão, fizeram uma confusão enorme. A nossa aula, creio que foi bem clara, fizemos uma distinção bem explicada sobre o que é dom de profecia, o que é dom de ministério de profeta, e explicamos isto. Isso está na aula passada para os irmãos assim estudarem e entenderem. E esta lição de hoje, meu irmão, na verdade a lição do domingo anterior a este, porque a lição passada foi sobre evangelista, que também essas lições estão causando muita confusão. Ali apóstolo não causou tanta confusão, porque ficou mais simples o entendimento, porque apóstolo como uns 12 não há, mas tem apóstolo, mas tem como dom ministerial, não como ofício. Mas quando se dá ofício, como a lição de hoje, vamos estudar o ministério de pastor, o que acontece? Nós vamos estudar, meu irmão, o dom ministerial e não o ofício. Por quê? Porque o pastor hoje que tem o ofício, na verdade vai ser estudado na lição, vai estudar sobre bispo, sobre presbítero e ancião. Porque bispo, presbítero e ancião na igreja primitiva é o que é o pastor hoje. É o que é pastor hoje. Embora tenha essa subdivisão dentro da maioria das igrejas, ou seja, diácono, que é o certo, é um ofício, é um título, diácono. Aí depois vem presbítero, mas esse presbítero aqui não é com a função pastoral, com o ofício pastoral como era lá no início, ou seja, perdeu a sua característica na atualidade, este título de presbítero, como é usado. Depois vem o evangelista, que não é um ofício, mas é um dom, mas hoje deram um título, como a gente estudou na lição passada, e hoje estaremos estudando o dom ministerial de pastor, que também não é um título, mas é um dom, mas hoje sim foi dado como se fosse um ofício. A pessoa é consagrada, é empossada como pastor, quando na verdade isso é um dom espiritual, um dom ministerial, que Deus que dá esse dom. Deus que dá, porque o único ofício que foi instituído pela igreja primitiva, que deveria, na verdade, ser modelo para nós hoje, era o de diácono, ou seja, o diaconato, e o de presbítero, com função voltada, como a gente vai estudar as características de um presbítero na igreja primitiva, é o que seria hoje o pastor. Entendeu que existe hoje essa trocação de funções e de nome com relação à função daquela pessoa. Tipo, o presbítero hoje não tem uma função pastoral. Na maioria das igrejas não tem, mas sim como um auxiliar do pastor, que na verdade essa pessoa está exercendo a função de diaconia. Porque os únicos títulos, os únicos cargos, os únicos ofícios que deveriam existir na igreja hoje eram o de diácono, e depois o de bispo, ou presbítero, ou ancião, que é o pastor. Mas hoje tem ainda, além dessas funções, tem a do evangelista, que no caso é um dom e virou ofício. Por isso entrou aquela pergunta que nós fizemos na aula passada. Muitas pessoas são empossadas com
título de evangelista, mas muitas pessoas dessas não têm o dom. E outras pessoas não são empossadas, não são tituladas, não são consagradas, vamos falar assim, ao ministério de evangelista, ao esse ofício que criaram hoje, mas a pessoa tem o dom. E também existem pessoas que não têm o dom e nem têm o ofício. Existem pessoas que têm o dom ministerial e têm o ofício dado pelos homens, na verdade, né? Porque o ofício foi criado pelos homens, porque Deus instituiu o dom, Deus deu o dom. É aquele que nós falamos. Aqueles homens são o dom de Deus para a igreja. Assim como Deus dá os dons espirituais a cada crente conforme lhe apraz, Deus já uns colocou na igreja como apóstolo, a outros como profeta. Então aquela pessoa ali é o dom de Deus que foi dado à igreja, porque aquela pessoa ali tem um ministério em sua vida, tem um dom ministerial de apóstolo ou profeta, ou evangelista, ou pastor, ou mestre, ou doutor, que será a nossa próxima lição bíblica. Então, meus amados irmãos, vamos dar prosseguimento a esta lição. Eu quis falar isso de antemão para que os irmãos compreendam. Nessa lição 9, até quando os irmãos forem ler também a lição bíblica, vai perceber que o autor da lição, ele às vezes ele coloca o ministério de pastor como um ofício, às vezes ele coloca como um ministério, mas se os irmãos perceberem, ele tira o nome pastor quando vai colocar o título lá da lição de número 11, ele coloca presbítero, bispo ou ancião, mas aquilo ali também é o pastor. São termos correlatos para falar da mesma coisa, do mesmo ofício, entendeu? Embora aqui nós vamos falar sobre o dom ministerial, mas hoje, o que é o pastor hoje é isso aqui, ó, é o presbítero, é o bispo ou ancião, que é como foi instituído na igreja primitiva, como eu falei anteriormente. Então vamos lá. Lição de número 9, o ministério de pastor. Texto áureo. Encontra-se em João, capítulo 10, versículo 11. Assim nos fala o texto áureo. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas do Supremo Pastor, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, meu irmão, encontra-se no livro de João, capítulo 10, os versículos 11 e 14. Depois no livro de Tito, capítulo 1, dos versículos 7 ao 11. Depois no livro de 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 2 ao 4. Amém? Então, nesta lição, nós vamos estudar agora o ministério pastoral. O ministério de pastor, vamos falar assim, de pastor, aquele que tem o dom ministerial de pastor, não como ofício, mas como dom. O autor ali da lição, os irmãos vão perceber isso, que ele vai fazer essa confusão, às vezes, de intitular, porque a lição, nós estamos estudando o ministério, o dom ministerial de pastor, e não o ofício. O ofício vai ser estudado na lição de número 11, né, que eu falei para os irmãos. Isso, na lição de número 11, que vai ser estudado o ofício do que hoje se chama pastor, que outrora era presbítero, ancião ou bispo. Presbítero, ancião ou bispo, que é o que deveria ser hoje, que exerce a função de pastor. Então vamos lá, estudar sobre essa lição maravilhosa. O autor da lição vai começar falando sobre Jesus, que é o nosso sumo pastor. Jesus é o mestre por excelência, é o pastor por excelência. Ele tinha certamente os dons ministeriais em sua vida, e ele tinha sobre si também o dom ministerial de pastor, porque ele cuidava das suas ovelhas. Esta era a função dele. Jesus veio para dar vida pelos seus, e quem dá vida pelos seus, se não for o bom e o grande pastor? Jesus é o único que é chamado de grande pastor, de bom pastor. Jesus é o único bom pastor. Existem hoje pastores bons, mas Jesus é o único bom, ele é o único bom pastor. E este ofício não, esse dom, às vezes até a gente mesmo se confunde, este dom ministerial que algumas pessoas têm de pastor, esse dom ministerial, esse dom de cuidar, de aconselhar, de estar sempre ali tendo cuidado pelos novos convertidos, pelo seu rebanho, pelos que estão seguindo a sua liderança, como esse ministério de pastor. O pastor, meu irmão, é um dos dons mais complicados que a pessoa que detém esse dom ministerial em sua vida tem. Por quê? Porque ele é muito atingido. Ele faz uma coisa, vai ter gente que vai falar mal, vai falar ruim. E Jesus é o nosso exemplo maior, não é isso, meu irmão? Jesus é o nosso exemplo maior. Por quê? Porque
Jesus falou, se eu, que sou o líder, vamos falar assim, eu sou o líder, sou o cabeça, fui chamado de Beelzebub, imagina vocês que são meus discípulos que me seguem. E assim acontece hoje nas nossas vidas e naqueles que têm esse dom ministerial de pastor em sua vida. Não o ofício, mas o dom. Porque tem pessoas que têm ofício, que se intitulam de pastor, de apóstolo, mas não tem o dom na sua vida, não tem um dom de Deus na sua vida, ele não é vocacionado por Deus para aquilo, porque é como eu falei em lições anteriores, este dom, meu irmão, é Deus que dá, não a todos, mas a uns. É Deus quem coloca, então Deus que escolhe, é a vocação vem de Deus. Então, aquela pessoa que tem esse dom ministerial em sua vida, certamente foi o chamado de Deus em sua vida, porque Deus o vocacionou para tal. Este dom ministerial de pastor, meu irmão, ele é complicado. Por que ele é complicado? Porque você vai perceber pela igreja primitiva. Vamos ver a história daqueles homens que tinham este ministério de pastor em sua vida, esse ministério de cuidar daquelas pessoas que nasciam na fé, aquelas pessoas que começavam agora a aceitar Cristo e caminhar com Cristo. O que aconteceu, meu irmão? Nós vemos pela Sagrada Escritura qual o único discípulo de Cristo, aqueles que tinham os apóstolos, que tinham os dons em sua vida ministeriais, aconteceram. Todos, praticamente todos, exceto João, que teve uma morte natural. Mas João teve uma morte natural por permissão de Deus, porque a história nos fala que antes dele ser exilado na ilha de Patmos, ele foi colocado, meu irmão, em um caldeirão de óleo fervente, mas ele saiu vivo. Ele saiu vivo por quê? Porque era a vontade de Deus em sua vida, mas os outros não. Se vocês forem perceber e estudarem um pouco a mais, vão perceber que todos os discípulos de Jesus tiveram uma morte trágica, uma morte horrenda. A Bíblia Sagrada narra alguns e a história nos diz como foi a morte de alguns. Tiago, irmão de Jesus, foi morto. É relatado isso na Bíblia Sagrada. Herodes mandou matar Tiago para satisfazer as discórdias que estava havendo ali. Os judeus se levantaram contra o cristianismo e Jesus, o irmão de Jesus, chamado Tiago, foi morto. Pedro também foi morto, teve uma morte horrenda. E a história fala que Pedro pediu para ser crucificado naquela cruz de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer crucificado como Cristo foi. E assim nós vamos ver tantos outros que morreram, meu irmão, de forma trágica, de forma peculiar. E é diferente do que acontece hoje. Enquanto outrora, os que tinham o ministério de pastor em sua vida, de cuidar das ovelhas, de estar pregando, levando, ensinando, cuidando, alimentando, fazendo com que as pessoas caminhassem em direção ao reino dos céus, era uma vida difícil, era uma vida de perseguição, de tribulações, porque aquela pessoa tinha um dom ministerial em sua vida. Hoje já é o contrário. Já é o contrário para as pessoas que auto se intitulam, irmão. Entenda, como pastor, com o ofício de pastor, porque muitas pessoas se intitulam e começam a abrir igreja. Eu estou falando agora do ofício e não do dom, porque a pessoa que tem o dom de Deus, de pastor em sua vida, meu irmão, é uma pessoa certamente que sofre perseguição, que sofre calúnia, que sofre, meu irmão, na sua vida ministerial, e ele tem isso para si. Por quê? Porque ele tem aquele dom de Deus de cuidar das suas ovelhas, de cuidar do seu rebanho. E tudo isso é Cristo que nos deixou o exemplo. Por quê? Porque Cristo é o nosso supremo pastor, é o pastor supremo. Porque Cristo conhece as suas ovelhas, meu irmão. Ele conhece a todas as suas ovelhas. E cuida de todas. Porque ele é o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas, conforme as escrituras nos fala. Ele também é a porta das ovelhas, meu irmão. Nenhuma ovelha entra no seu redil pulando o cercado, mas entra pela porta. E ele conhece as suas ovelhas, conhece a Cristo. Por isso, Cristo é o nosso supremo pastor e de Cristo que nós devemos aprender. Porque ele é o pastor, é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Não existe, meu irmão, ninguém para fazer a obra que Cristo fez, porque ele veio e deu a vida pelas suas ovelhas, ou seja, pelos seus. E as suas ovelhas conhecem, as ovelhas que seguem a Cristo conhecem a voz de Cristo, entendem quando Cristo está falando, aceita a correção, a exortação, as palavras que vêm de Cristo através de seus servos. E Cristo hoje cuida de nós através dos seus
colocados na terra. Quem? Os que têm os dons ministeriais, os dons de profeta, de evangelista, de pastor, de doutor, de mestre. São pessoas capacitadas, vocacionadas por Deus para fazer com que a obra de Cristo prossiga, ou seja, dando continuidade ao ministério de Jesus Cristo como supremo pastor, como bom pastor, aquele pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, o pastor que cuida de suas ovelhas é Cristo. Então, a imagem de Cristo deve refletir na vida daqueles que têm o ministério de pastor aqui na terra. E é isso que nós devemos ter em nossa vida. O tópico número 2, se os irmãos perceberem, o autor agora sai deste lado, vamos falar assim, do lado mais subjetivo da coisa, ou seja, falando um pouco de Cristo, subjetivo no sentido de estamos falando do lado espiritual. Já ele volta aqui agora para o sentido humano, vamos falar assim, no sentido humano, ele vai falar essas características aqui do verdadeiro pastor. Mas o foco dele aqui não está voltado, meu irmão, se os irmãos perceberem, não para o dom ministerial, mas ele volta agora para o ofício de pastor, ou seja, aquela pessoa que tem um título. O ofício de pastor, quando eu falo, meu irmão, entenda aqui, o ofício de pastor hoje era o que era anteriormente, no primeiro século ali na igreja, era o ofício de bispo, presbítero ou ancião, o que hoje é o pastor. Quando você lê na Bíblia lá, ao presbítero, ao ancião, vamos falar, ao ancião, é o pastor da igreja local. Era o que cuidava, era o que tinha vamos falar assim, a coordenação da igreja local. Era aquela pessoa que era incumbida disso, era o bispo pastor, o bispo presbítero ou ancião, que é a mesma coisa, e que hoje se chama-se pastor, o ofício, que outrora não tinha esse título intitulado na pessoa. Então, nesse tópico 2, que vai falar das características, ele está falando aqui as características do ofício, e não as características ministeriais do dom ministerial, mas sim do ofício de pastor. E ele vai falar algumas características que o pastor verdadeiro, aquele verdadeiro pastor, uma das características dele é um caráter íntegro. Ou seja, tem que ter um caráter íntegro. Ou seja, ele tem que ser o quê? Honesto, tem que ser irrepreensível, ter uma vida conjugal ajustada, marido de uma mulher só. E ele vai usar como base alguns textos bíblicos, baseado aqui, meu irmão, em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Tem vários ali características dessas pessoas que têm este ofício em sua vida, assim como Tito 1 e 7. Então ele vai seguir que o bispo deve ser tua vida irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, meu irmão, apto a ensinar. E ele vai dando vários características: não dado ao vinho, ordeiro, moderado, não contencioso, não avarento, meu irmão, que governe bem a sua casa, que seja experiente, ou seja, não neófito, e de bom testemunho perante os descrentes. Essas são algumas das características que são imprescindíveis para aquelas pessoas que exercem o ofício. Vamos falar assim, o ofício. E por que não também o dom ministerial em sua vida? Apesar que ele não vai ter o título, mas ele tem o dom ministerial. Então, são essas características que o autor vai falar aqui. Todas as características que eu falei para o irmão, eu falei até bem mais do que está na lição bíblica. Na lição bíblica ele vai falar sobre um caráter íntegro, exemplo para os fiéis e os infiéis, e exemplo para a família. Então vamos bater apenas neste ponto, um caráter íntegro. Então esse caráter íntegro está mostrando isso deste homem que tem este ofício. Aqui, como eu falei para os irmãos, nós estamos falando aqui do ofício, não do ministério de pastor. Então esta pessoa que exerce esse ofício aqui de pastor, que no caso seria o presbítero na igreja primitiva, presbítero, bispo ou ancião, eu gosto de bater para os irmãos entenderem bem. Então ele deve ser um caráter íntegro, ou seja, deve ser honesto, como eu falei anteriormente, tem que ser honesto. Deve ser santo em toda a sua maneira de ser, meu irmão. Deve ser uma pessoa assim, fiel, sincera, verdadeira. Deve ser uma pessoa que vive aquilo que ele fala, vive aquilo que ele ensina, vive aquilo que ele prega. Então, ele tem que ser honesto consigo mesmo.
Ele deve ser também vigilante, porque ele deve guardar também não só a sua casa, mas a igreja de Cristo. Ele tem uma responsabilidade dupla de ter cuidado, de ser sóbrio. Ele deve ser exemplo para os fiéis e os infiéis, é aquilo que estamos falando. Deve ter um testemunho, deve ter uma vida pública ilibada, um caráter sincero, íntegro perante a igreja e perante a sociedade. E deve ser exemplo para a família também. Por isso o autor fala, marido de uma mulher só. Por quê? Porque outrora, na igreja do primeiro século, existiam algumas pessoas que, além de ter, tinha uma mulher, duas, três, e o apóstolo, quando fala isso para os homens de Deus que estavam ali naquela igreja, ele fala isso, que o bispo deve ser marido de uma mulher só, ou seja, não deve ter duas mulheres ou três ou quatro, mas marido de uma mulher só. É nesse sentido aqui que a palavra de Deus nos fala, porque nós temos que voltar para a questão cultural que está acontecendo na época para compreendermos a interpretação literal do texto. E o texto está falando isso. Quando a Bíblia fala marido de uma mulher só, está dizendo isso, que deve ser marido que só tenha uma esposa, e não duas, não três, porque existia isso sim naquela época. Embora também exista pessoas que acreditem aqui e apliquem isso para os nossos dias com um sentido um pouco diferente do que nós entendemos. Há pessoas que falam sobre isso aqui, sobre se uma pessoa já foi casada uma vez, vamos supor, se divorciou e se casar novamente, essa pessoa não está apta para exercer o ofício ministerial. Por quê? Porque ele não foi marido de uma mulher só, mas está com sua segunda esposa. Algumas pessoas entendem assim, interpretam assim. Porém, nós entendemos que a palavra de Deus, quando fala isso aqui, quando o Paulo escreve esta carta, que tem falando sobre isso em 1 Timóteo, ele está falando isso, marido de uma mulher só, que não deve ser um homem que tenha duas esposas duas ou três, ou seja, a poligamia, mas sim a monogamia, que é a base bíblica que Deus deixou para nós cristãos. Embora Deus tenha permitido isso no Antigo Testamento, a Nova Aliança veio e quebra este ato que foi colocado pelo homem, pela permissão de Deus. Então, meus amados irmãos, é isso que o autor vem falar aqui. Neste tópico 2, eu quero que os irmãos compreendam que aqui ele está falando sobre o ofício ministerial de presbítero, bispo, ancião, que é o pastor também. Hoje é pastor, é o título de pastor que foi criado esse título, no caso, né, a partir da Reforma Protestante. Então nós devemos entender isso. O tópico primeiro da lição, ele vem falar sobre o Supremo Pastor, vai falar sobre Cristo, o exemplo que Cristo nos deixou, como Cristo fez, que deve ser o espelho para quem tem o ministério de pastor em sua vida hoje, o dom ministerial de pastor. No tópico 2 ele fala das características do pastor, mas no sentido de ofício, não no sentido de dom ministerial. E no tópico terceiro, o que ele vem falar agora é sobre o ministério pastoral. Aqui ele vai falar agora sobre o dom ministerial de pastor. Ou seja, agora sim nós vamos falar sobre o dom. Aí ele vai falar sobre o significado da palavra pastor. O que significa a palavra pastor? É aquele que guarda as ovelhas, é aquele que cuida das ovelhas. Então aqui nós estamos falando agora do ministério, do dom ministerial e não do ofício, mas sim do ministério, aquelas pessoas que foram vocacionadas por Deus, que foram colocadas por Deus para exercerem o ministério de pastor, não como ofício, mas como dom. São aquelas pessoas que têm dom, que têm amor pelas almas, têm amor, têm aquele cuidado pelo rebanho de Cristo, pelas aquelas pessoas que seguem a Cristo. Ele tem cuidado com o alimento que vai dar, ele tem cuidado de ensinar para que as pessoas não errem o caminho, para que a pessoa não venha se desviar do caminho que leve à vida eterna. Então o pastor, meu irmão, ele é encarregado de cuidar, ele é encarregado de cuidar da vida espiritual dos que aceitaram a Cristo. E esses que aceitam aqui ficam sob os seus cuidados, porque ele tem esse dom ministerial em sua vida de pastorear, de cuidar, de abraçar, de acolher, meu irmão. Então é isto, meu irmão. Numa igreja local, a função dessa pessoa que tem um ministério, esse dom ministerial de pastor em sua vida, tem esta função. É um termo de cuidado. Quando se fala de pastor, como dom ministerial, é cuidado, é de zelo, de ternura para com as ovelhas de Cristo. E ele vai falar também sobre a missão polivalente. O pastor também tem essa missão. O pastor, dom ministerial. Quando eu estou falando agora pastor, meu irmão, entenda que eu estou falando sobre o dom ministerial de pastor, porque
ele cuida das ovelhas, como nós falamos de Cristo, porque a eles são confiadas. Porque Cristo, meu irmão, entenda isso, compreenda isso. Cristo dá pastores à sua igreja. Mas Cristo não dá igreja, pastor, porque a igreja foi comprada e remida pelo sangue de Cristo. A igreja é dele. Isso nós devemos ter em mente sempre. A missão dessa pessoa que tem o dom ministerial de pastor é múltipla, ou seja, é polivalente. Por quê? Porque o ministério de pastor a pessoa tem que ter, tem que ser ensinador, tem que ser conselheiro, pregador, evangelizador, missionário, deve ser profeta, juiz também de causas complexas. Às vezes ele faz, é, fica até complicado, fica até redundante. Às vezes ele faz a função de psicólogo, de conciliador, de administrador eclesiástico, tanto dos bens espirituais quanto dos bens materiais, meu irmão, dos bens, dos recursos humanos, sob seus cuidados na igreja. E tudo isto está nessa missão do ministério de pastor, do dom ministério de pastor. É uma pessoa que tem uma missão polivalente. Por isso é um dom, meu irmão, em escassez hoje, porque são poucas as pessoas que têm este cuidado, que têm este amor pelas ovelhas de Cristo. Aqui nós estamos falando como dom ministerial que Cristo deu aquele homem como dom à igreja. As pessoas que têm verdadeiramente esse dom, meu irmão, você percebe sim que ele tem aquele dom, tem aquele amor, tem aquele cuidado, tem aquele carinho, aquele aconchego pelas ovelhas de Cristo. Ele trata as ovelhas de Cristo como o próprio Cristo trata. Ele tem esse cuidado, tem esse zelo, embora seja um homem que não seja perfeito, mas ele busca sempre acertar, busca sempre instruir, busca sempre mostrar às pessoas o caminho que leva à salvação plena em Cristo. E é isto que é a função, essa atividade de pastor. Então nós devemos ter cuidado com isso, meu irmão. Embora muitos desejem este ofício, e não possuam muitas vezes o dom ministerial, porque o ofício, o apóstolo Paulo nos fala, meu irmão, que não é errado a pessoa ter inspiração. E Paulo escreve isso para Timóteo. O que é que ele escreve para Timóteo? Em 1 Timóteo 3,1. O que é que ele fala? Ele fala assim, ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui ele está falando sobre o ofício de exercer esse dom de bispo, de presbítero ou ancião, como era chamado, e hoje é pastor, no caso, é chamado de pastor. E ele fala que excelente obra deseja, meu irmão. Mas os candidatos não entendem que o cargo, o ofício, traz um peso enorme sobre aquelas pessoas que está sobre si, meu irmão. Se a pessoa não tem, meu irmão, o dom ministerial em sua vida, certamente aquela pessoa vai ser um péssimo pastor como ofício, aquele título, como esse ofício que ele exerce, vai ser um péssimo obreiro. Por quê? Porque ele tem o título, vamos falar assim, ele tem um título que muitas vezes não foi nem Deus que colocou, mas ele não tem o dom. E quando a pessoa não tem o dom, ele é um mau pastor, ele é um mau obreiro. Por quê? Porque é uma pessoa que não sabe instruir as ovelhas de Cristo. É como a própria Bíblia nos fala, é um cego que anda outro cego, e está acontecendo muito isso hoje. Não é à toa que praticamente na cidade onde você mora, onde eu moro, você vai perceber, praticamente em cada esquina tem sim uma igreja. Por quê? Porque virou um negócio. Pessoas amantes de si mesma, gananciosas, que não estão preocupadas em levar o evangelho de Cristo aos corações para que as pessoas venham se converter e ter sua vida correta, não, mas estão apacentando as ovelhas de Cristo apenas para obter recursos para si, para a sua ganância, para a sua luxúria. Então devemos ter cuidado, meus irmãos, devemos ter cuidado, porque existem muitas pessoas que estão com ofício em sua vida, muitas vezes ele se intitulou, se autoconsagrou, sem ter vida perante Deus e sem ter o dom de Deus em sua vida. Ele não tem o dom ministerial em sua vida. Então devemos ter cuidado, porque o verdadeiro pastor, meu irmão, você vai conhecer logo. É a pessoa que sofre com as ovelhas, que chora quando as ovelhas estão chorando, que ri quando as ovelhas estão rindo, meu irmão.
Ele está sempre ao lado das ovelhas, sempre ouvindo, aconselhando e guiando, assim como Cristo foi e fez. E Davi falou disso no Salmo 23. Ali está o reflexo do verdadeiro pastor. Ali está todas as características de uma pessoa que exerce esse dom ministerial com amor, com cuidado. Ele sempre guia as ovelhas a pastos verdes, as águas mansas, refrigera sempre a alma das ovelhas. Por quê? Porque ele tem sempre uma palavra ali para dar e nas diversas circunstâncias que aquela pessoa esteja vivendo. Então, meus amados irmãos, muitas coisas, essas coisas que acontecem com o pastor, até um contraditado que fala o quê? Às vezes a pessoa olha o pastor, olha só o que acontece. Como o autor da lição fala, no Elinaldo Renovato fala no livro de apoio, olha só como ele fala. Se o pastor é ativo, as pessoas vão dizer que ele é ambicioso. Agora, se o pastor já for calmo, vai dizer que ele é preguiçoso. Se o pastor é exigente, vai falar que ele é intolerante. Se não exige, vai dizer que ele é displicente. Se fica, meu irmão, com os jovens, chama ele de imaturo. Agora, se ele vai ficar já com os adultos, vai dizer que ele é antiquado, é passado. Agora, se procura atualizar-se, vai dizer que ele é um mudano. Se não se atualiza, é de mente fechada, retrógrado, ultrapassado. Se prega muito, vai falar que ele é prolixo, cansativo. Se prega pouco, vai dizer que não tem mensagem. Se ele se veste bem, vai dizer que ele é vaidoso. Se veste mal, vai dizer que é relaxado. Se ele sorri, é irreverente. Se não sorri, é cara dura. Meu irmão, o que o pastor fizer, alguém pensa que faria melhor, meu irmão. É sempre assim que vai acontecer. Em todos os lugares vai ser assim. Em todo lugar, meu irmão. Então, é um dom ministerial, meu irmão, de importância extrema para a igreja de hoje. Porém, o preço a pagar é muito caro, meu irmão. O preço a pagar é caro e muitas pessoas não querem pagar. Só tá olhando às vezes pelo título, mas em relação a ser reconhecido, a ser bajulado. As pessoas, meu irmão, se você perceber, aquelas pessoas que têm este dom em sua vida e são chamados para o ministério, tanto como ofício, como o dom que Deus lhe dá na sua vida, que aquela pessoa é dada à igreja como dom de pastor, mesmo aquela pessoa ali tem amor pelas almas, ele sofre, ele sente o peso em sua vida desse chamado de Deus, dessa vocação que Deus lhe deu. Este é o cuidado do verdadeiro dom ministerial de pastor que aquelas pessoas têm. Essas pessoas, algumas pessoas têm, né, que não são todas. Embora tenha muitos pastores hoje que autos se consagram e têm esse ofício, muitas vezes, no arrumadinho, no conchevo, mas não tem o dom. E é isto que acontece. Por isso, meus amados irmãos, nós gostamos de frisar bastante isso para os irmãos entenderem que existe o dom ministerial de pastor. O título hoje que as igrejas têm sobre o pastor era o que era outrora o presbítero, o bispo ou o ancião. Essas pessoas que exerciam a liderança na igreja local anteriormente é o que hoje se chama de pastor. Entendeu, meu irmão? Está dando esse título, esse ofício. Na atualidade, está dando esse título a essa pessoa de pastor. Mas é o líder da igreja, vamos falar assim. É o líder da igreja local. Porque o título foi criado, só que não existia título de pastor, essa intitulação de pastor. Mas existe o dom, sim, o dom ministerial de pastor. E quando se usa o título hoje de pastor, é a mesma coisa de pastor, bispo, ancião ou pastor, como está na lição de número 11. E para encerrarmos esse subsídio, o autor também vai falar o cuidado contra os falsos pastores. O cuidado com os falsos pastores, meu irmão, só aí você vai perceber que ele não cuida do seu rebanho, é o que falamos agora há pouco. Ele quer ter o cargo, ele quer ter o ofício, mas ele não tem o dom. E esses são os falsos pastores. E você vai conhecer, são pessoas que não têm o chamado de Deus em sua vida, não têm a vocação de Deus, não recebeu o dom ministerial em sua vida e quer exercer a função. Então você vai perceber que eles não vão cuidar do rebanho. Às vezes as ovelhas vão estar machucadas, vão estar feridas, e ele não vai tratar, não vai cuidar, e é isso que acontece.
Eles estão preocupados, isso até nós já falamos, em enriquecerem as custas das ovelhas. Ele não tem amor pelas ovelhas. Em vez dele acolher, de juntar, ele vai dispersar as ovelhas, vai espalhar. Então devemos ter cuidado, mas aquele que tem o ministério em sua vida, tem o ofício, exerce o ofício de líder, vamos falar assim, de líder, para não confundir de líder, como um pastor, que é chamado hoje de pastor, e tem o ofício, esse ofício que é colocado na igreja, e tem o dom ministerial de pastor, meu irmão, ele vai ter um galardão, que esse galardão só pertence àqueles que exercem a função ministerial com este dom, este ofício de cuidar das igrejas, de cuidar das igrejas, como eu falo, de cuidar do rebanho de Cristo, que é incorruptível coroa de glória. Isso está escrito em 1 Pedro 4, 5, 4. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Assim nos fala a palavra de Deus. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Essa coroa de glória, minha irmã, é dada para aqueles que guiam o rebanho de Cristo, que tem um ofício, e certamente, se está guiando o ofício de as ovelhas de Cristo, guiando o povo de Cristo, o povo de Deus, é porque foi escolhido por Deus, foi vocacionado por Deus para exercer esse ministério de pastor na vida da igreja de Cristo, meu irmão. A coroa da vida vai ser dada a todos, conforme Apocalipse 2:10. A todos aqueles que foram fiéis, porque quem alcançar a salvação é porque foi fiel. Então essa coroa da vida vai ser dada a todos, mas a incorruptível coroa de glória está destinada a estes homens de Deus que exercem esse ministério de pastor no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando, falando sobre o dom ministerial de pastor, que é concedido àqueles, meu irmão, a quem Deus escolhe para liderarem parte de seu grande rebanho, pois que é a igreja de Jesus. Meu irmão, em todos os lugares estão espalhadas igrejas, locais e congregações que reúnem os crentes que aceitam a Cristo. Ali estão sobre os cuidados desses pastores ou líderes que têm este dom ministerial em sua vida, meu irmão, para alimentarem espiritualmente com a palavra de Deus, ensinando a servir a Deus, crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Então é uma missão gloriosa, meu irmão, o pastor tem, e muito espinhosa, como eu falei anteriormente. É muito espinhosa, é um preço caro, meu irmão. Vai pagar um preço alto a pessoa que tem esse dom em sua vida, porque ele sente o que a ovelha está sentindo. É um amor, meu irmão, altruísta que a pessoa tem que ter para guiar o povo de Deus, para guiar o rebanho de Deus, para que o rebanho de Deus venha andar no caminho certo e alcançar a salvação plena em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando esta lição que nós estamos falando sobre o número 9, o ministério de pastor, falando sobre o ministério o dom ministerial de pastor. Os irmãos que assim tiverem alguma dúvida, meu irmão, coloquem aí nos comentários, que assim que possível nós estaremos respondendo. Nós ficaremos um pouco fora, no caso, em relação aos comentários, mas responderemos. Ficaremos uma semana ausente um pouco das redes sociais, porque nós estaremos viajando e sem acesso à internet. Então os irmãos continuem orando pelo canal EBD Fácil Motivadora, para que Deus venha nos usar, para que a palavra de Deus seja proclamada como ela deve ser, ou seja, uma palavra bíblica, teológica, que tenha direção de Deus, a unção de Deus sobre a nossa vida, que não venha falar aquilo, meu irmão, que desejamos, mas aquilo que Deus quer que as pessoas, vocês que estão ouvindo, venham aprender e venham crescer na graça e no conhecimento. Espero que nós estejamos ajudando os irmãos. O canal, neste trimestre, pela graça de Deus, está dando uma crescida bastante grande, não no sentido de muitos inscritos, mas no sentido de estarmos alcançando as pessoas. Por quê? Porque o número o tempo de exibição está praticamente triplicou. E isso é o que nós temos por objetivo, e não de alcançar um número gigantesco de inscritos, e muitas vezes as pessoas se inscreverem, não escutarem, não assistirem e não meditarem naquilo que nós falamos. Mas o nosso compromisso é que as pessoas entrem, escutem e
Ajam assim, ou seja, traga aquela prática de vida para si, para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que anda com Cristo, caminhando com Cristo. Esse é o objetivo do canal, meu irmão, que as pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus e que venham a afirmar-se na fé, a crescer nesse conhecimento e também na graça do Senhor Jesus Cristo, que esse é o objetivo do canal EBD Fácil Motivador. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio do seu canal EBD Fácil Motivadora. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor Deus permitir. Amém? Deus abençoe. Amém.